Bom dia, pessoal. Vamos mais a uma aula. Hoje vamos ter aula de história, ok? Antes que eu esqueça, né? História na página 40, ok? Mas antes eu vou ler para vocês. Deus nos criou para sermos bons, né? Deus não nos criou para sermos ruins. Deus não criou o homem para o homem ser ruim, mas Deus criou o homem para o homem ser bom, né? Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom, não é? Nós muitas vezes gostaríamos de ser legais, bons e alegres com todos, mas nem sempre conseguimos. O apóstolo Paulo, né, um grande amigo de Jesus, falou que existem duas forças dentro de nós, uma para o bem e outra que puxa para o mal. Acontece que Deus nos criou para sermos bons, como Ele é bom, Deus é bom, não é? Então, o que devemos fazer? Devemos pedir a Ele, né, a Deus, que nos ajude a sermos bons, como Ele é bom. As sementes do bem que Deus colocou dentro de nós devem ser cuidados diariamente. Para que essa semente cresça, nós devemos estar com Deus e com o Espírito Santo. Então, nós devemos, não é, pedir a Deus que tire de nós tudo que ele que não agrada a Ele, não é? Que possamos ser sempre bons, porque a bondade, gente, ela agrada muito a Deus. A criança que é uma criança boa, uma criança que é amiga, não é? Deus se alegra muito com isto, tá certo? Então, quando a raiva, quando aquela vontade de a gente brigar com o nosso coleguinha vir até nós devemos o quê? Pedir a Deus que afaste de nós, né? Aquele espírito de ruindade, aquele espírito que não agrada a Deus. Vamos orar, não é? Pedindo a Deus que nos ajude, né? Durante mais essa semana, para que a gente possa ser sempre bom, assim como Deus ele é bom para conosco. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida que tu nos concede. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada aluno do terceiro ano. Que tu possa ser com eles, Senhor, com seus corações, ó Deus, que eles possam ser crianças boas, porque a bondade, ela te alegra, Senhor. Senhor, tira de cada criança, tira de nós, Senhor, aquilo que não te agrada, Senhor. E coloca dentro de nós o amor, coloca dentro de nós, Senhor, a bondade, Senhor, a justiça, todas as coisas boas tu colocas em nosso coração. E tira de nós, Senhor, aquilo que não te agrada, aquilo que te deixa triste. Obrigado, Senhor, pela vida da minha família. E me ajuda, Senhor, a aprender durante essas aulas que nós estamos tendo. Obrigado por tudo, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor, nos livrando do mal. Livra, Senhor, a nossa família do mal também. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos estudar as escolas ao longo do tempo, certo? A nossa aula hoje está no livro de História, na página 40, certo? E vamos ver, né? Vocês já viram, né, antes, né, a escola, o direito e os deveres do aluno. Hoje vocês vão ver a escola ao longo do tempo. Como foi essa escola, né, ao longo do tempo? Porque na época da vovó de vocês, na época da bisavó de vocês, a escola era de um jeito. Hoje a escola é de outro jeito, né? E até porque nós estamos, né, tendo aula online, tendo aula à distância, né? Como chama, ensino à distância. Vocês na casa de vocês e eu na minha casa. Mas será que antigamente podia existir esse tipo de aula? Não, né? Por quê? Porque hoje a tecnologia ela está muito avançada, não é? E dá condições de a gente ter aula à distância. Mas na época da avó de vocês não tinha, né? E uma das coisas que as escolas eram antigamente, não tinha os alunos, né? Não tinha oportunidade de falar, não tinha oportunidade de se expressar, né? E o aluno que desobedecia à professora, ela era castigada e era também pelos pais. Os pais, né, autorizavam a professora
a botar de castigo e até usava até a palmatória, não é? A gente não, eu não cheguei a alcançar não a palmatória, mas teve muita gente que alcançou a palmatória. O que é a palmatória? É feito um tipo de uma colher de madeira. E o aluno que desobedecia, o aluno que não soubesse a tabuada, que não soubesse o verbo, ele levava algumas palmatórias na mão, algumas palmadas na mão. Então, gente, o nosso. Então, tem. É tanto que aqui tem a foto, né? Da professora com essa palmatória. As escolas, assim como tudo na vida, foram se modificando com o tempo, né? Então, com o tempo, tudo vai se modificando. Se você for num lugar, foi a um lugar, vamos dizer, há 3 anos atrás, se for agora, aquele lugar não está mais o mesmo. Então, tudo vai se modificando. Antigamente havia escolas específicas para meninas e específicas para meninos. Hoje a gente não tem mais assim escola só para meninos e escola só para as meninas, né? Mas antigamente era assim. Existiam escolas que só estudavam meninos, tinha escola que só estudava meninas. Tinha escolas também que só estudavam filhos de meninos de pais ricos, né? Então existiam as escolas para ricas e as escolas para pobres. Hoje não mais existe mais isso, não é? Então você vê que já foi modificando. Então por que existiam assim as escolas para meninos e escolas só para as meninas? Por quê? Porque eles aprendiam, os dois não podiam estudar na mesma escola. Isso acontecia porque eles aprendiam coisas diferentes. Então, os meninos aprendiam uma coisa e as meninas aprendiam outras. Quer dizer, os meninos aprendiam algumas coisas profissionalmente. Já as meninas, elas aprendiam umas coisas que iriam servir para a sua vida em casa, não é? Porque antigamente também as mulheres não trabalhavam fora, trabalhava em casa, era mais trabalho doméstico. Então diz aqui, já as meninas aprendiam a costurar, bordar, cozinhar, ou seja, tinham aulas de prendas domésticas, porque eram preparadas para cuidar das casas. Então a menina, ela tinha que ser preparada para cuidar da sua casa quando ela casasse. Já o menino, ele tinha que se preparar para trabalhar fora. É tanto, gente, que tinha algumas escolas, eu ainda estudei numa escola, no Carneiro Leão, que tinha uma disciplina que era chamada Prática para o Lar. Então, era uma sala bem grande e ali era dividida. Tinha cozinha, tinha sala, tinha uma pessoa que ensinava a gente a bordar, tá certo? Então, tinha essa diferença. Então, nessa sala, quem ficava era mais as meninas. Então, ele diz aqui, naquele tempo, as escolas eram bem mais rígidas, tá vendo? As crianças não podiam sequer conversar, então a criança ela não tinha. Hoje vocês têm a oportunidade de falar, hoje vocês têm alguma oportunidade de se expressar, mas antigamente não, a gente não tinha essa oportunidade de falar. Só era ter que concordar com aquilo que a professora falava. Hoje nós temos uma parceria, não é? Vocês falam e nós falamos, há uma troca, né, de conhecimento. Então diz aqui, inclusive para as crianças que falavam, questionavam ou se opunham a algumas regras da escola, castigo eram dados. Então o aluno ele não podia questionar nada da escola, nada da professora, não é? Não podia, não existia esse espaço. Não é? Então a professora era uma autoridade dentro da sala, que ainda hoje é, mas ela tinha muita autoridade na sala. Ela é aquela pessoa que ela detinha o poder na sala. E quando ela chegava na sala, os alunos, tudo se calavam. Hoje, né, muitas vezes a gente tem que estar mandando vocês calar 2, 3, 4, 5 vezes, principalmente aqueles alunos que conversam muito. Então, diz aqui, castigos eram dados. Os castigos podiam ser puxões de orelhas, ficar de joelho sobre grão de milho. Então, o aluno que desobedecia às regras da escola, que não sabia a tabuada, que não fazia a tarefa, eles eram colocados de castigo, eles ficavam de joelho no grão de milho. E a mãe não podia falar nada. Se o aluno chegasse em casa e dissesse
a mãe não ia falar nada, ia concordar com a professora, certo? Então aqui, até receber palmadas, havia até um instrumento para castigar as crianças fisicamente, que era a palmatória. Então você vê esse instrumento que a professora está aqui usando. Então era assim, era uma coisa muito rígida o ensino, né? As escolas, ela era, ao longo do tempo, ela era muito rígida. Entretanto, é preciso enfrentar outros problemas atuais na escola, como por exemplo o fenômeno do bullying, né? Então hoje, né, a gente tem nas escolas, infelizmente, né, muitas escolas, muitos alunos não respeitam um ao outro, não é? Não respeitam. Então começam a colocar apelido no colega, não é? E deixando o seu coleguinha triste, às vezes porque o colega usa óculos, porque o coleguinha é gordinho. Então isso faz com que o colega fique triste e chega o ponto até de não querer ir à escola, não é? Então esse bullying, né, que é esse apelido, essa chateação que diz contra o seu coleguinha, é um termo de origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil, utilizada para qualificar comportamentos agressivos no espaço escolar. Então, às vezes a pessoa, aquela criança que é gorda, que usa óculos, que tem alguma deficiência física, existe aquele outro coleguinha que fica zombando dele, fica tirando onda com ele, né? Chamando ele de baleia, chamando ele de quatro olhos, não é? E às vezes o coitadinho não diz à professora, nem fala em casa, então ele se fecha dentro dele, não é? Chegando ao ponto de não querer nem ir à escola, né? Para poder, não pede ajuda, né, a ninguém. Então, isso infelizmente acontece em muitas escolas e uma coisa que deixa a gente triste, porque a gente está na escola, a escola é um lugar onde o quê? De harmonia, é um local onde a gente tem que ter amizade um com o outro, né? Amar um ao outro, não é? Sentir saudade quando o nosso coleguinha falta, não é? Sentir tristeza quando acontece alguma coisa com ele. Então, isso é a escola. Então, a escola é um lugar de quê? De amor, né? Lugar de harmonia, né? De respeito. Tanto a gente como professor, como vocês como aluno. Então, eu tenho que respeitar vocês como aluno e vocês têm que me respeitar como professora, não é? E ali a gente tem o quê? Crescer na harmonia, no amor. Então, aqui ele diz, né? Então, essa coisa maltrata o coleguinha. E o coleguinha se fecha dentro dele, né? Sem querer dizer a mamãe, sem querer dizer a ninguém. É aqui, amedronta suas vítimas. Nesse caso, os atos de violência, física ou não. Porque essa coisa pode ser física, esse bullying pode ser físico, pode ser emocional. Aqueles assim, ó, ocorre em forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de se defender das agressões sofridas. Então aquele colega fica o tempo todinho, né, gozando do coleguinha, dizendo coisa do coleguinha, pedindo às vezes até mesmo o lanche, porque se você não der o lanche, você não vai brincar, né? Então fica amedrontando o seu colega. E o seu colega, para querer a amizade, né, dele, então cede tudo. E chega o ponto dele não aguentar mais, aquilo sufoca ele. Então ele diz aqui, aí, algumas delas são verbais, insultar, ofender, falar mal, colocar apelido, né, pejorativo, zoar. Então fica fazendo essas coisas todas. E o coitado do coleguinha, por estar sofrendo aquilo, fica calado. E isso, gente, não é agradável, não é? Não deixe que ninguém faça isso com você. Se alguém está fazendo isso com você na escola, você tem que chegar a quem? A professora e falar. Ou senão você tem que chegar em casa e dizer à sua mãe para poder resolver. Não é você chegar em casa e pedir à mãe, mãe, eu não quero ir mais para aquela escola. Mas por quê? O que aconteceu? E você, não aconteceu nada não, não sei o que, mas eu não quero. Porque isso vai prejudicar você. Então, infelizmente, né, essa escola, hoje está acontecendo muito isso nas escolas. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque isso tem prejudicado muito as pessoas. Aqui diz assim,
física ou material, bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir os pertences da vítima. Então, tem pessoas que, coitadas, sofrem tanto dentro da escola, né, com essas coisas que os seus colegas fazem. Então, pelas fotos aí vocês estão vendo. Psicológica, imoral, humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar e difamar. Então, tem pessoas que fazem isso, né? Fica humilhando, fica excluindo. Ah, você não vai brincar, porque você é assim, porque você... Gente, a gente está na escola. A escola é lugar de quê? De amizade, é lugar de você... É uma comunidade a escola. E nessa comunidade a gente tem que ser o quê? Amigo um do outro, ajudar um ao outro, ok? Então, outra coisa, gente, que sexual, abusar, violentar, assediar, insinuar-se, né? Assediar é você estar provocando a pessoa. Virtual, não é? Então, aqui, por meio de ferramenta tecnológica, celular, ficar ligando para a pessoa, né? E ali ficar zombando daquele seu colega. Há um pequeno predomínio de meninos. Aí ele diz aqui, né? Os meninos praticam a forma de bullying mais agressivas, utilizando as forças físicas. Já as meninas costumam praticar o bullying na base de intriga, fofoca e isolamento do colega. Então, fica tirando, esquivando, né? As meninas já ficam esquivando a coleguinha, sem deixar que a coleguinha brinque. Então, isso é uma forma de você querer excluir o seu colega. E não pode, gente. A gente tem que ser o quê? Amigos de todos. Então, infelizmente, né? As escolas ao longo do tempo, existe essa diferença. Antes era que os alunos não podiam falar, né? Onde quem tinha o poder era a professora que sabia de tudo, o aluno não sabia. Hoje, infelizmente, né, há uma liberdade maior entre professor e aluno, né? A gente tem assim um amor um carinho muito grande por vocês, né? Sente falta de vocês, como agora mesmo, esse período que a gente está distante, né? A gente sente muita falta de vocês, né? Sem poder abraçar, sem poder beijar, né? E só se vendo assim. Foi tanto que essa semana eu pedi para vocês postarem, né, algumas fotos quando vocês fizeram aquela atividade sobre o dia do amigo, sobre as estações do ano. Por quê? Porque eu queria ver a foto de vocês, que desde março que a gente está sem se ver, né? Nem mesmo assim na rua a gente se encontra. Então essa distância dificulta. E a escola é esse lugar onde a gente faz aquela amizade, faz um amigo. E a internet, né, hoje a tecnologia, ela faz com que há essa aproximação um do outro. Então, a escola é esse lugar. Então, antes, né, o aluno ele não tinha essa proximidade com o seu professor e nem mesmo com seus coleguinhas. Hoje, infelizmente, acontece, né, esse tal desse bullying, que é uma forma de zoar do seu colega. E isso não deve acontecer, tá ok, gente? Vocês não podem permitir. Se alguém está fazendo isso com você, você está passando por isso, você tem que chegar para a sua professora. Se a professora não resolve, tem que chegar para a direção da escola e falar. E também falar para a sua mãe, para a gente poder resolver, certo? Então, gente, a gente vai ver aqui, a nossa atividade, ela está na página 41, certo? É um pedacinho só para marcar um xizinho, certo? Como diz aqui, você vai olhar esse desenho aqui, observa a imagem abaixo, depois responda as perguntas. De que escolas são os alunos da fotografia? Aí você vai ver aqui, não é? Qual o ano da fotografia? Você vai, olha, vai analisar essa imagem aqui. Qual o ano escolar dos alunos? A classe era. Porque hoje não existe mais classe só para menino e nem só para menina. Hoje a escola ela é mista. Não pode existir uma escola só para meninos, nem uma escola só para as meninas. É tanto que também hoje se está trabalhando a questão da inclusão, né? Alunos com deficiência, ela está participando também com outros alunos que não têm algumas dificuldades. Então, é na página 41, na página 42 e na página 43. São coisas assim bem simples. E no livro de reforço, na página 87. Tchau, beijo, saudade.